Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, o próprio Evangelho já nos exorta a saber colocar em prática a palavra de Deus. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. De fato é assim, meu irmão, minha irmã. Quando nos esforçamos para colocar em prática a palavra de Deus, não temos a garantia de uma vida tranquila. No entanto, apesar das dificuldades, permanecemos sempre de pé, porque estamos alicerçados na palavra de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a permitir que no dia de hoje esta palavra se torne o alimento para a sua vida, o sustento para os seus passos. E de fato, nós nos alimentamos do pão da palavra. É dela que recebemos a força necessária para continuar a nossa vida de fé. Vamos acolher com muita alegria a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos este pequeno trecho do Evangelho de São Marcos. É um trecho muito bonito e profundo, no entanto, às vezes, muito mal interpretado. Alguns pensam que esse trecho do Evangelho significa que Jesus menosprezava os seus familiares, sobretudo a sua mãe. Mas não é essa a interpretação mais correta desse trecho do Evangelho que terminamos de escutar. Ao contrário, este Evangelho deseja nos ensinar que a mãe de Jesus é feliz, é beata, sobretudo porque ela soube gerar na fé a palavra de Deus e em tudo procurava realizar a vontade de Deus. Por isso vamos, com muita atenção, fazer a nossa reflexão deste Evangelho, como eu disse, muito importante, mas muitas vezes mal interpretado e pode nos induzir ao erro. Vamos acolher a mensagem de Deus através deste pequeno trecho que escutamos. O Evangelho começa dizendo assim: Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando lá de fora, mandaram chamá-lo, isto é, a mãe e irmãos de Jesus. Isso significa os seus familiares mais próximos procuram Jesus. Podemos imaginar, Jesus está no pleno exercício da sua missão. Dias de trabalho, incansavelmente dedicado à missão. E como toda boa mãe, imaginemos o coração cheio de preocupação de Maria. Certamente é esta preocupação, é este cuidado que fez com que Maria fosse ao encontro de Jesus com o desejo de falar com ele, saber notícia sua. Qual mãe que, amando o seu filho, não se preocupa em saber como ele está? Certamente este é o sentimento que carrega no coração a mãe de Jesus, e que faz com que ela saia da sua casa ao lugar onde está Jesus cercado por uma multidão. Pois bem, diante disso, diante deste pedido para falar com Jesus, o Evangelho diz que ela não pôde chegar, ou eles não puderam chegar até Jesus por causa da multidão, diz assim: Havia uma multidão sentada em torno dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Isto é, alguém leva a notícia até Jesus de que os seus familiares estão ali,
à sua procura. E como Jesus reage ao saber essa notícia que os seus familiares o procuram? É justamente esta reação de Jesus que muitas vezes é mal interpretada. Diz assim o Evangelho: ele perguntou: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? Diante disso, Jesus, repassando o seu olhar, como diz o Evangelho, aos que estavam sentados ao seu redor, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Justamente por isso que muitos interpretam como se aqui Jesus estivesse menosprezando os seus familiares, e em especial a sua mãe. Não há menosprezo da parte de Jesus pelos seus familiares. Aliás, meu irmão, minha irmã, não há menosprezo de Jesus por parte de ninguém. Ao contrário, Jesus é aquele que acolhe, Jesus é aquele que encoraja, Jesus é aquele que devolve e entusiasma as pessoas que, com o coração sincero, vão ao seu encontro. Portanto, de forma alguma cabe aqui a interpretação de que Jesus está menosprezando os seus familiares porque responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que ali estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, irmão e irmã, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Qual é o ensinamento deste Evangelho? Para não realmente cair neste erro de imaginar que aqui tem um menosprezo pelos familiares de Jesus, eu pergunto: quem melhor soube ouvir a voz de Deus e se dispor para que o projeto de Deus se realizasse em sua vida? Se a gente se recorda o início do Evangelho de São Lucas, assim que o anjo faz o anúncio de que Maria será a mãe do Salvador, e após Maria compreender e superar todas as interrogações feitas do como isso poderia acontecer e qual o significado daquela saudação, como Maria se coloca diante da palavra de Deus? Justamente dispondo a sua vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Maria soube sempre realizar em sua vida a vontade de Deus. Portanto, se o Evangelho diz aqui: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, logo significa que não há menosprezo por Maria. Afinal de contas, ela soube em sua vida, em tudo, realizar a vontade de Deus. A mensagem deste Evangelho, meu irmão e minha irmã, é para nos ensinar que a família de Jesus está muito além do que os laços sanguíneos. A família de Jesus, ela pode ser formada pela fé. Por isso, eu e você também podemos ser membros verdadeiramente da família de Jesus se fizermos a vontade do Pai. Por isso nos questionemos: será que realmente nós fazemos parte da família de Jesus? Qual é o elemento distintivo que diz se somos ou não somos da família de Jesus? O elemento distintivo é justamente a nossa capacidade de praticar, de realizar a vontade de Deus. É por isso que nós reservamos este tempo especial para escutar a palavra de Deus, porque só saberemos qual é a vontade de Deus se soubermos ouvir a sua voz. E é muito difícil para nós saber distinguir a voz de Deus em meio a tantos outros rumores. Mas assim como Maria, tenhamos a sabedoria para saber escutar a voz de Deus. E mais do que escutar, saber dispor da nossa vida para que a vontade de Deus se realize em nós, dizendo como ela diz: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Portanto, para concluir a nossa reflexão, repito, este Evangelho, de modo algum, representa da parte de Jesus um menosprezo pelos seus familiares e, em especial, a sua mãe. Ao contrário, a sua mãe foi aquela quem melhor soube realizar a vontade do Pai, dispondo da sua vida para que a vontade de Deus se realizasse na sua vida. E o que o Evangelho deseja nos ensinar é que a família de Jesus está além dos laços sanguíneos, que a família de Jesus é formada pelos laços da fé. Por isso, eu e você
podemos legitimamente fazer parte da família de Jesus quando abraçamos a Jesus e ao seu projeto pela fé e procuremos realizar em tudo a vontade de Deus. É assim que se conclui o Evangelho. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Deixemos que a mensagem do Evangelho nos provoque a fazermos verdadeiramente parte da família de Jesus pela fé. Querido irmão, querida irmã, concluindo este nosso encontro, à luz deste Evangelho tão bonito, que nos mostra a mãe de Jesus preocupada com o seu filho que está no pleno exercício da sua missão e com esse coração cheio de preocupação e cuidado vai ao seu encontro. E também atentos a esta palavra de Jesus que nos ensina que a sua família está muito além dos laços sanguíneos, mas a sua família ela é formada pelo laço da fé. Deixemos que a palavra de Deus nos alcance. Façamos realmente parte da família de Jesus, abraçando-o pela fé e procurando realizar em tudo a vontade do Pai. Rezemos ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito, dá-nos a graça, o dom do discernimento, para que saibamos qual é a Tua vontade. E ajuda-nos, Pai, a ter força para sempre colocar em prática aquilo que nos diz a Palavra de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.